eles estarem rompidos por algum motivo. Tem sido, infelizmente, muito frequente nos dias de hoje, relacionamentos que estão sendo destruídos, que estão sendo enfraquecidos. Nós vemos isso entre amigos, nós vemos isso entre pais e filhos, nós vemos isso entre membros da mesma família e até mesmo entre irmãos da igreja. Nós temos visto isso. Infelizmente, é isso que temos visto acontecer dentro da própria igreja do Senhor. Lugar onde a gente espera que haja somente amor, que haja somente comunhão, lugar onde nós temos a presença do Senhor, lugar onde nós entramos aqui para buscar a sua face, mas infelizmente, dentro da casa do Senhor também tem ocorrido comunhão, laços que estão sendo desfeitos. Isso é fruto de mágoas e ressentimentos que estão atingindo em cheio os nossos corações. Muitas vezes a gente vem para a igreja, nós oramos, nós clamamos, mas a gente tem dentro do nosso coração tantas mágoas, tantas coisas, tantos ressentimentos que têm deixado o nosso coração doente, deixado o nosso coração entristecido. E isso vem ferindo e distanciando uns dos outros. Esse coração endurecido, esse coração entristecido, acaba nos afastando, acaba nos deixando de lado. Nós já não queremos ter tanta comunhão, nós não queremos já estar tanto junto, porque a gente vai se magoando, a gente vai se entristecendo e a gente vai se fechando, a gente vai se distanciando. Área esta que tem sido duramente atacada por Satanás. É claro, Satanás ele não quer uma igreja unida, ele não quer uma igreja que ande em comunhão, ela não quer uma igreja que ande em amor. Ele quer uma igreja fria, ele quer uma igreja distante, ele quer uma igreja que não ora junto, ele quer uma igreja que não intercede, ela quer uma igreja que uns não amem os outros, porque aquela igreja é uma igreja morna, é uma igreja sem o fervor do Senhor, pois ele sabe que uma igreja dividida, ela não subsistirá. Uma igreja que não está unida, não vai para frente, não vai adiante. Não adianta se nós estivermos aqui todos em discórdia, todos em contenda. Jamais nós vamos conseguir ver esse lugar cheio. Jamais nós vamos conseguir os nossos projetos irem adiante. Porque o pastor vai vir aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos consagrar as nossas crianças, nós vamos começar um tipo de trabalho e logo ele vai parar. Porque logo nós vamos nos dividir nas nossas ideias, nas nossas opiniões, logo vamos querer ir um para cada lado, logo vamos estar um em contenda com o outro e todos os projetos, eles cairão por terra, seja qual for. Seja até um projeto simples de um almoço ou de algo que a gente venha fazer, a gente não vai conseguir. E esse é o propósito do inimigo. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 25, diz que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A palavra aqui ela nos deixa bem claro. Se nós temos aqui uma igreja que é dividida contra si mesma, ela não ficará cheia, ela ficará deserta. Nós vamos ficar um contra os outros aqui, lutando um contra os outros, as pessoas vão vir e as pessoas vão embora, porque as pessoas não vão ver o amor, porque as pessoas não vão ver a comunhão, as pessoas não vão ver como nós louvamos aqui, as pessoas não vão ver Cristo em nós, as pessoas não vão sentir o cheiro exalando de nós, de Cristo. Então nós precisamos ter algumas mudanças. Sentimentos esses que Esaú e Jacó experimentaram. Esaú e Jacó, eles experimentaram esse mesmo sentimento. Esse sentimento de uma comunhão rompida, de laços que foram terminados. Amados, a união entre os irmãos é algo maravilhoso a se experimentar. Quando nós vivemos uma verdadeira comunhão, é algo maravilhoso. Quando eu me alegro com meu irmão, quando eu choro com meu irmão,
quando eu intercedo com o meu irmão, quando a vitória do meu irmão é a minha vitória, quando a minha derrota é a derrota do meu irmão, isso é muito bom. Quando a gente pode viver o mesmo amor, um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor que verdadeiramente se importa com o outro. Isso é a verdadeira igreja. Sabe, não é nós estarmos aqui só em comunhão no sábado, no domingo e na segunda-feira. Para mim pouco importa como está a vida do meu irmão Rocco, se ele tem sido abençoado no trabalho, se ele tem prosperado. Para mim não importa, importa que eu vou ver ele domingo ele vai passar, eu vou dar um abraço nele, e amém. Mas Deus quer muito mais do que isso do povo dele. Deus quer um povo que ore um pelos outros, um povo que interceda um pelos outros, um povo que clame um pelos outros, um povo que chore um pelos outros, um povo que se alegre um pelos outros. Foi esse o chamado, para isso que Deus ajuntou o povo dele, para que fôssemos um exército, mas um exército forte, um exército valente, um exército que marcha junto. Amém? Amém. A palavra diz em Salmos 133, 1, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém. O salmista já declarava isso. Como é bom, está lá. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É bom e agradável. Não pode ser momento, não pode ser motivo de tristeza me ajuntar com o presbítero, não pode ser motivo do meu coração se entristecer quando eu estou com o João, mas tem que ser motivo de alegria, tem que ser um momento agradável. Amém? Nós temos diferenças? Temos. Temos opiniões diferentes? Temos. Mas nós temos o mesmo amor em nós, e esse amor ele tem que prevalecer, ele tem que ser maior do que todas as coisas. Esaú, Jacó, eles haviam crescido juntos. Certamente, eu creio, a Bíblia não nos diz, mas certamente nós cremos que eles brincaram juntos. Cremos também que provavelmente eles sentaram à mesma mesa para fazer as refeições. Não é assim que uma família faz? A família não senta junto à mesa, irmãos não brigam com irmãos, não crescem juntos. É isso que aconteceu com Jacó e Esaú. Eles cresceram juntos, eles brincaram juntos, eles caminharam juntos durante muito tempo, junto com a sua família. Talvez eu creio que até os mesmos brinquedos eles deviam dividir. Com certeza também deviam ter aquelas brigas, né? Que um pegava o brinquedo do outro. Isso é normal nas famílias. Mas eu creio que havia essa comunhão. Eu creio que eles eram amigos. Eles eram da mesma família. Eles tinham o mesmo laço parentesco. As lembranças da infância não impediram que essa amizade viesse terminar. Mesmo esse laço que eles tiveram durante a infância não permitiu, não foi suficiente para impedir que houvesse esse rompimento, para que essa relação fosse quebrada. A amizade deles acabou. O afeto que eles tinham um pelo outro acabou, terminou. Eles não se amavam mais. De um dado momento, eles tornaram-se como estranhos. Já não conseguiam mais estar juntos, não partilhavam mesmo das mesmas ideias, já não conseguiam mais viver em comunhão. Com certeza, devido a algumas experiências negativas do passado, talvez coisas que tenham acontecido na vida de cada um deles, Jacó e Esaú agora, eles eram inimigos. Aqueles irmãos que cresceram juntos, aqueles irmãos que sentaram à mesa juntos, aqueles irmãos que partilharam momentos da juventude, da adolescência, seja lá como for, agora eram inimigos, agora já não caminhavam mais juntos. O parentesco sanguíneo deles não impediu que isso acontecesse. Nem o laço de família, nem tudo que os envolvia conseguiu manter essa união junta. Também tem acontecido isso entre os irmãos em Cristo. Nós também pertencemos à mesma família, nós temos o mesmo laço que nos une, nós fomos lavados, comprados e remidos pelo mesmo sangue, nós estamos debaixo da mesma lei, da mesma graça, mas mesmo assim os nossos relacionamentos estão sendo destruídos. Irmãos entre crentes espiritualmente juntos, irmãos que cresceram juntos, irmãos que caminharam juntos na fé, talvez até tiveram o mesmo nascimento junto,
o novo nascimento junto, que se alimentaram da mesma mesa, que domingo de Santa Ceia vem aqui e come na mesma mesa, sentam-se à mesma mesa, a mesa sagrada do Senhor, mesmo assim, ainda estão em briga. Irmãos que compartilham da mesma doutrina, irmãos que vivem a mesma fé, que servem ao mesmo Deus, como pode acontecer essas coisas? Se nós nos sentamos à mesma mesa, se temos a mesma fé, se vivemos a mesma doutrina, se servimos ao mesmo Deus, como nós podemos não nos falar às vezes uns com os outros, estarmos magoados uns com os outros, entristecidos uns com os outros, com o nosso coração endurecido? Será também que foi dado a um momento também de experiência negativa que nós tivemos? Será que por algum motivo, uma palavra mal dada pelo nosso irmão, nos deixou assim, tão magoado e tão ferido, a ponto da nossa comunhão ser quebrada? A ponto de nós já não termos mais o afeto e o amor, ter terminado, ter se esfriado, ter ido por ralo abaixo? A ponto do nosso irmão, que senta à mesa conosco, que nasceu talvez junto conosco, nós agora nos tornamos estranhos. Ele senta lá atrás, eu sento aqui na frente. Se ele levanta para dar abraço pela direita, eu vou dar abraço pela esquerda. Se ele vai para a cozinha, eu vou para o escritório. Será que a gente chegou a esse ponto? Será que, queridos, se o nosso desejo, se nós temos o desejo de vivermos uma igreja sadia, se esse é o desejo de cada um de nós que estamos aqui, de ter uma igreja sadia, nós precisamos entender que para nós desfrutarmos de relacionamentos saudáveis, nós precisamos ter algumas mudanças na nossa vida. Se nós queremos que esse lugar seja um lugar agradável, onde nós nos sentimos bem, se nós queremos que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos saudáveis, nós vamos precisar ter algumas mudanças. Teremos que investir nos nossos relacionamentos. Esse relacionamento que está enfraquecido, nós vamos precisar investir nele. Esse coração que está endurecido, nós vamos precisar trabalhar nele. Teremos que restaurar a verdadeira comunhão. Se nós queremos viver todas essas coisas dentro da igreja do Senhor, a nossa comunhão entre irmãos, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser conservada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada com amor, cuidada com carinho. Nós temos aqui alguns passos que Deus colocou no meu coração. O primeiro passo é nós termos iniciativa. Amém? Diga aí para o seu irmão do seu lado. Vamos passar agora a ter iniciativa. Vamos passar a ter iniciativa. Amém? Um relacionamento rompido só começa a ser restaurado quando uma das partes mostra-se desejoso do conserto. Alguém vai ter que ceder nessa batalha. Essa batalha que tem destruído as igrejas. Essa batalha que tem terminado com a comunhão entre os irmãos. Alguém vai ter que ceder. Uma parte vai ter que ter no coração o desejo de se aproximar. Desejo de jogar as armas por terra. Desejo de correr atrás desse conserto. Se não há iniciativa, não vai haver conserto. Se uma das partes não buscar esse conserto, nunca vai ser restaurada essa união. Alguém precisa acenar com a bandeira branca. Alguém precisa dar o sinal de paz. Alguém precisa ter essa iniciativa. Olha, meu irmão, nós estamos aqui, nós adoramos o mesmo Deus. Nós estamos aqui e nós partilhamos da mesma fé. Nós estamos aqui e nós vivemos a mesma doutrina. E eu amo você, meu irmão. Eu quero que tudo isso seja resolvido. Eu quero que tudo isso caia por terra. Alguém tem que sinalizar o desejo de conserto. Uma das partes tem que começar a orar, tem que começar a clamar para que haja esse conserto na sua vida. Para que haja esse desejo. Assim nós vemos que fez Jacó. Jacó,
ele desejou restaurar o seu relacionamento com Esaú. Houve esse desejo em Jacó. Jacó quis. Jacó clamou a Deus que houvesse isso. Lá no versículo 4 de Gênesis 32, diz assim, esse texto que nós lemos. Teu servo Jacó manda dizer isto. Amém? Então, Jacó, ele sinalizou a bandeira branca. Jacó, ele teve a atitude de reconhecer que havia errado. Que ele havia no passado roubado de Esaú o direito de receber a bênção de Deus. Jacó, ele teve no seu coração esse desejo de reconhecer que ele errou, esse desejo que ele falhou, e ele teve desejo de fazer justiça, de fazer as coisas certas. O que ele fez? Ele se humilhou, se humilhando e desejando consertar o que havia estragado. Jacó teve no seu coração esse desejo. Jacó, ele se humilhou diante de Deus. Jacó, com certeza, clamou para que Deus viesse consertar esse relacionamento. Relacionamento que ele mesmo havia estragado, mas que ele sabia que Deus podia restaurar. A mesma coisa ele pode fazer nos nossos relacionamentos. Amém. Talvez relacionamentos que nós mesmos estragamos, ou talvez que outro tenha estragado. Isso não importa. Importa que a gente tenha esse desejo de nos humilharmos diante de Deus e pedir, Senhor, conserta, restaura esse relacionamento, Senhor. Eu não posso estar na tua casa desta maneira, porque sabe o que vai acontecer, meu irmão? Mesmo que você saia daqui e vá para outro lugar, essa contenda você vai levar no teu coração. Esse mesmo ressentimento vai te acompanhar. E você vai continuar estando em outro lugar, em outra doutrina, mas na mesma fé, servindo ao mesmo Deus, com as mesmas questões no seu coração, que não foram tratadas e que precisam ser tratadas. Assim, meus amados, nós devemos agir diante dos nossos relacionamentos rompidos. Essa tem que ser a nossa postura. Essa tem que ser a postura do povo de Deus diante dos relacionamentos. Talvez os nossos relacionamentos possam não estar rompidos, mas talvez ele também não estejam como Deus deseja. Talvez a gente deixe barreiras entre nós, barreiras que nos distanciam, barreiras que não nos deixam nos aproximar. Talvez a gente olhe para uma pessoa, aquela pessoa é tão diferente de mim. O que importa? Aquela pessoa é assim. O que importa? Mas ela não pensa como eu. O que importa? Nós somos irmãos. Nós somos comprados pelo mesmo sangue. Nós estamos no mesmo lugar. Nós servimos ao mesmo Deus. Sentamos à mesma mesa. Partilhamos a mesma fé. Então nós temos que andar juntos. Nós temos que nos amar uns aos outros. Amém? Amém. Esaú, ele tinha todo o direito de estar magoado e ressentido. Imagina como Esaú não devia de se achar no direito de jamais falar com seu irmão. Talvez de ir atrás dele, aonde for que ele estivesse, para o alcançar, para pegar de volta o que havia sido roubado, mesmo sabendo que não ia mais ter como, a bênção já tinha sido dada. Mas ele tinha todo o desejo de ter essa sede de vingança, esse desejo de pegar de volta o que era dele, o que havia sido roubado. Porém, ele também se humilhou diante de Jacó. O texto nos diz que ele também se humilhou diante de Jacó. Quando ele teve esse encontro, ele também teve a mesma postura, o mesmo desejo, a mesma atitude. Foi através dessa humildade que a restauração daqueles irmãos se fez. Deus viu, Deus olhou aqueles corações que estavam ali contritos, aqueles corações que estavam ali desejosos, e aí ele pôde operar, aí Deus pôde fazer o milagre ali acontecer, aquela restauração daquele laço que havia sido rompido. Ele pôde mais uma vez restaurar aquela aliança, aqueles dois irmãos, com a iniciativa de ambas as partes. O muro caiu. O que separava eles já não separava mais. A indiferença que havia terminou, acabou. Já não havia mais aquela indiferença. As lembranças do passado foram esquecidas, foram deixadas de lado. Certamente nesse encontro não podia haver esses ressentimentos, porque senão não haveria esse conserto. Não adiantaria se naquele momento eles começassem a discutir de novo o que aconteceu lá atrás.
eles tiveram que deixar por terra, eles tiveram que esquecer, eles tiveram que pegar as mágoas, os ressentimentos e deixar tudo para trás. É isso que nós precisamos fazer. As mágoas, o ódio, o ressentimento, tudo que tem nos impedido de caminhar do lado do nosso irmão, essas coisas a gente precisa renunciar. Talvez renunciar até aos nossos próprios direitos. Talvez renunciar até a nossa certeza de que muitas vezes nós estamos certos e que foi o nosso irmão que errou. Mesmo tendo essa certeza, nós temos que abrir mão disso. Nós temos que, nas nossas orações, pedir: Senhor, não importa, eu quero abrir mão de tudo isso, eu quero meu coração tratado, eu quero o meu relacionamento tratado, eu quero que esse rancor, eu quero que essa tristeza, eu quero que essa mágoa saia do meu coração. Eu não quero conviver com ela, eu não quero estar dentro da sua casa com essa mágoa. É preciso que haja essa renúncia. Como Esaú, precisamos agir. Nós precisamos nos comportar como Esaú. Esaú deixou de lado todo o seu direito de ressentimento e de mágoa, deixou tudo para trás. E quando houve a oportunidade do conserto e da aliança ser restaurada, ele foi e não pensou em nada. É isso que Deus nos chama essa manhã. Sabe, ele foi ofendido, mas não se vingou. Como Cristo também. Cristo também foi ofendido, mas não se vingou. Assim também, ele foi ofendido, mas perdoou. Foi humilhado, mas perdoou. Nós também temos que ser assim, sabe? Diante das coisas que são feitas para nós temos que perdoar. Nós temos que amar. A palavra não diz 70 vezes 7. E acredito que quando acabar em 70 vezes 7, que seja mais 70 vezes 7. Nosso perdão, ele não pode findar, ele não pode terminar. Nosso amor não pode acabar. Sabe? Mesmo assim, ainda acharam ser pouco. Tudo que fizeram com Cristo ainda acharam ser pouco. Depois eles ainda então o crucificaram. E o que Cristo disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós também temos que agir assim. Perdoar. Senhor, perdoa, Pai. Me perdoa, muitas vezes eu não sei o que faço. Perdoa, Senhor, muitas vezes o meu irmão não sabe o que faz. Mas mesmo assim eu quero amar, mesmo assim eu quero perdoar, mesmo assim eu quero estar com ele, mesmo assim eu quero me assentar com ele na mesa, sem mágoas, sem ressentimentos. Precisamos do segundo passo. O segundo passo é o perdão. Diga para o seu irmão: perdão. Perdão. Nós precisamos ter esse segundo passo. Desejo de ter perdão nos nossos corações. O cristão que busca restaurar a sua comunhão com os irmãos precisa ter a iniciativa do perdão. Se nós queremos ter a nossa comunhão restaurada, nós precisamos ter perdão. Nós precisamos ter no nosso coração o desejo contínuo de perdoar. Sempre, sempre perdoar, sempre amar, sempre servir. Precisamos ter essa iniciativa no nosso coração. Quando desfrutarmos de uma comunhão verdadeira com Deus, quando nós começarmos a vivermos o verdadeiro Evangelho, quando nós começarmos a viver a nossa vida realmente como a Bíblia nos ensina e ela nos mostra nossas experiências com Deus, nós vamos começar a ter experiências com Deus. Deus, ele vai começar a se relacionar conosco, ele vai começar a falar conosco e ele vai nos levar a termos essa iniciativa. Quando nós buscamos nos encher de Deus, ele começa a fazer, nós começamos a ter experiências com ele, coisas que vão nos levando a essas coisas, nós vamos nos enchendo desse mesmo amor, nós vamos nos enchendo desse mesmo entendimento e com esse mesmo desejo de amar uns aos outros, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias. Jacó teve esse encontro com Deus, Jacó teve essa experiência com Deus, lá em Gênesis 32, fala acerca disso. Depois você leia na sua casa, que nós não vamos ler aqui todo o capítulo 32, mas depois você leia. Jacó, ele teve esse encontro com Deus. Jacó, ele foi fortalecido por Deus. Ele foi encorajado por Deus a buscar o conserto do seu relacionamento com Esaú. Através da experiência que Jacó teve com Deus, através do convívio que Jacó teve com Deus,
dessa intimidade que ele teve, isso o fortaleceu, isso o levou a buscar esse conserto. No encontro que Jacó teve com Deus, no vale de Jaboque, seu nome foi mudado. Ali a história de Jacó muda. A vida de Jacó mudou quando ele teve um encontro, quando ele teve uma experiência com Deus. E Deus quer ter esse mesmo encontro contigo e comigo. Esse mesmo Deus quer ter essa mesma experiência com você e comigo. Esse mesmo Deus quer mudar a nossa história. Quer mudar a nossa vida. Seu nome agora passa a ter um novo significado. Jacó não mais se chamava usurpador. O nome de Jacó significava usurpador. Mas agora ele tinha um novo nome. Agora ele se chamava Israel, que significava aquele que luta com Deus. Nós também fomos chamados. Nós também agora, lógico, o nosso nome, as nossas identidades não mudaram, mas nós temos uma vida nova, nós temos um chamado novo, nós tivemos um nascimento novo. Então nós precisamos mudar todas essas coisas. Amém? Aleluia. Seu encontro com Deus o fez buscar a restauração da comunhão com seu irmão. Comunhão essa que havia sido rompido por momentos de conflitos, por momentos de discordâncias, de ideias, de opiniões, coisas que o afastaram, que fizeram com que eles fossem distanciados um do outro, que o coração deles fosse entristecido. Vendo isso, nós vemos que tipo de cristão nós somos. Quando nós nos deparamos com essa comunhão rompida, ou com essa comunhão que se encontra por algum motivo abalada, é o momento onde nós podemos fazer da nossa vida, da nossa caminhada, uma autoanálise. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de adorador eu sou? Que tipo de servo do Senhor eu sou? Os que buscam reconciliação através das experiências que nós tivemos ou que nós temos com Deus? Cristãos que se ajoelham, se prostram para pedir resposta de Deus, que buscam mais de Deus, que têm mais intimidade, que querem relacionamento com Deus? Ou de um falso cristão que procura o caminho da contenda, da discórdia, da confusão, da fofoca, do disse-me-disse. Hoje nós temos uma ferramenta muito boa, é o triste do Facebook, a tristeza do momento. As pessoas ali, elas resolvem expressar tudo que elas sentem, achando que a outra pessoa lá do outro lado também não vai ver. Ou talvez que os irmãos da igreja estão ali também vendo como está o seu coração, como está o meu coração. Sabe, as palavras, elas precisam ser tratadas. Sabe, os nossos lábios são lábios que foram criados e formados para nós adorarmos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nós não podemos estar atrás de um computador achando que ali nós estamos seguros para a gente metralhar o que a gente quer, ou o que a gente bem entende. Isso tem sido, sabe, uma tristeza. Tem vezes que eu tenho vontade, eu olhei e falo para minha esposa, eu tenho vontade de sair, sabe, deixar para trás, de não publicar, de não fazer mais nada. Sabe, porque tanta sujeira, tanta hipocrisia, tanta coisa que a gente vê ali, e as pessoas acham que ali elas estão seguras. Mas graças a Deus, sabe, eu continuo e permaneço, porque para mim, Facebook ou outras ferramentas que Deus nos dá, eu uso para evangelizar, eu uso para pregar, eu uso para anunciar, eu boto para a gente ir lá colocar as coisas da nossa igreja, do que a gente está fazendo, das coisas que estão trazendo pessoas, então que a gente possa aprender a fazer bom uso de cada coisa que Deus nos dá. Amém? Nós precisamos não estar em confusão e desunião, nós precisamos estar juntos. O povo de Deus tem que andar junto. O povo de Deus tem que caminhar junto, lado a lado. Nós temos que ter a mesma força, nós temos que ser a força um dos outros. Nós temos que ser a alegria um dos outros. Terceiro passo, nós temos que ter atitude de efetivar, de realizar. Nós precisamos ter essa atitude de concretizar as coisas. Amém? Diga para o seu irmão que nós precisamos ter essa atitude de concretizar. De fazer acontecer. Nós precisamos.
sair da nossa área de comodidade e tomar decisões e fazer as coisas acontecerem verdadeiramente. Se nós queremos uma igreja melhor, nós temos que fazer o melhor para a nossa igreja. Se nós queremos casamentos melhores, nós temos que fazer o melhor para o nosso casamento. Não adianta nós ficarmos parados. Não adianta nós ficarmos acomodados. Nós precisamos nos agitar, nós precisamos realizar, nós precisamos fazer algo acontecer novo. Através de uma atitude concreta, uma comunhão rompida pode ser restaurada. Amém. Quando nós começamos a agir, aí a nossa união que foi por algum motivo, a nossa comunhão que foi destruída, ela vai poder ser restaurada. No versículo 4 do texto que nós lemos, diz que Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Amém? Esaú, ele teve uma ação. Ele teve ali o desejo, ele correu, ele fez algo, ele não ficou ali parado. Bom, vou ficar aqui para ver o que acontece. Vamos ver como é que Jacó vem. Vamos ver como é que Jacó vai se comportar. Se ele vier aqui se humilhar diante de mim, se ele me pedir perdão, se ele me disser que eu sou o irmão mais velho e que ele me roubou, aí então eu faço alguma coisa. Fora isso, eu fico aqui. Não, Esaú, ele não esperou. Esaú, quando viu o irmão, ele correu ao encontro. Diz que ele pulou no seu pescoço e o beijou. E nós ficamos esperando o quê? Nós precisamos também fazer algo. Se nós queremos a mudança, eu tenho dito isso aqui várias vezes, se nós queremos uma mudança no nosso irmão, nós temos que ser essa mudança que nós tanto queremos. Tem que começar por nós. Tem que começar por nós. Através da atitude de Esaú e de Jacó, vemos que houve uma real restauração. Verdadeiramente, os dois tiveram esse desejo de restaurar, né, a sua relação. Jacó talvez poderia ter ido com aquele encontro, não ter posto a sua família na frente, ou nem mesmo ele ia adiante. Bom, eu vou botar meus soldados, eu vou botar meu exército, eu vou aqui atrás, dependendo do que for eu ataco ou não. Não, ele foi também em sinal de paz. Ele pôs à frente a sua família, os seus filhos, o bem mais precioso que ele tinha. Ele foi com o coração desprendido. Um coração desprendido. O mesmo vemos em Lucas 15. Depois você também anote e leia também na sua casa. Lucas 15, do versículo 11 ao 32, fala do filho pródigo. O pai também agiu da mesma maneira. Ele não esperou que o seu filho viesse, falasse: pai, pequei contra ti. Senhor, pai, fui precipitado em querer o meu dinheiro, a minha herança. Agora eu gastei tudo, agora o Senhor me aceita de volta. Não, o pai não teve essa atitude. O pai abraçou, o pai colocou sobre ele uma capa, o pai colocou no seu dedo um anel, o pai fez uma festa para receber o filho. Nós precisamos ter essa mesma postura. Amados, a igreja de Deus precisa ter essa postura. Nós temos que começar a não viver apenas de palavras, mas começar a viver também de atitudes. Enquanto nós estivermos aqui vivendo somente de palavras, de lábios, nada vai mudar. O nosso evangelho, ele precisa ser vivido também na prática. Nós precisamos praticar o que nós falamos. Nós precisamos praticar o que nós ouvimos. Nós precisamos exercitar essa gordura que tem sido nos dada aos sábados, às quartas, aos domingos. Nós precisamos queimar isso através de atitudes, através de ações. Mas nós temos que ter isso. Lá em 1 João 4, 20, abra lá a sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Diz que, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amém? Como é que nós podemos amar a um Deus que nós não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso semelhante, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus, do qual o Espírito de Deus habita nele? Como é que nós não podemos? Não estou nem dizendo as pessoas lá de fora, estou dizendo as pessoas de dentro da igreja, as
pessoas que têm a mesma fé, as pessoas que seguem a mesma doutrina, as pessoas que têm o mesmo Deus e as pessoas que se sentam à mesma mesa. Amém? Amém. Nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Não adianta nós falarmos, proferirmos 1000 palavras, se uma atitude nossa ou se as nossas atitudes não mostram o que as nossas palavras dizem. Nossas atitudes revelam verdadeiramente quem nós somos. Nós podemos estar aqui na casa do Senhor, através da oração do presbítero, através da oração da irmã Edith, nós vamos aprendendo muitos jargões, muitas palavras bonitas, nós vamos tendo um vocabulário muito bonito de cristão. Mas como é que está a nossa vida? Como é que estão as nossas atitudes? Estão de acordo com o nosso vocabulário? A nossa vida está de acordo com o que a gente tem falado? A palavra de Deus diz que pelos frutos somos conhecidos. Que fruto nós temos dado? Quais são os nossos frutos? Quarto passo: colocar o passado no esquecimento. Diga para o seu irmão do seu lado: meu irmão, coloca o passado no esquecimento. Coloca o passado no esquecimento. Esqueça. Quando colocamos o passado de lado, a comunhão rompida passa a ser restaurada. Quando nós começamos a deixar as coisas para trás, as coisas que nos magoaram, as coisas que nos feriram, as coisas que nos entristeceram, quando a gente consegue deixar de lado, aí a gente consegue ir adiante. Não tem como a gente ir adiante se a gente vai carregando todas essas mágoas com a gente. Se domingo após domingo a gente traz aquela mala de ressentimento, aquela mala de mágoa, aquela mágoa de feridas e bota na cadeira do nosso lado. Como é que nós vamos ver o melhor de Deus? Como nós podemos ver os nossos relacionamentos restaurados? Como é que nós vamos exalar o perfume de Deus? Se nós há mágoa, há ressentimento, se a palavra de Deus diz que Ele é amor, nós precisamos também ser amor. 2 Coríntios, abra lá a sua Bíblia, capítulo 5, versículo 17. Nós estamos no quarto passo, fica tranquilo, que nós vamos chegar como todo bom, são 12 passos, já estou terminando. Tá bom? Brincadeira, não tem 12 passos não. 2 Coríntios 5, 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se nós estamos em Cristo e nós somos nova criatura, as coisas velhas têm que ficar para trás, elas têm que ser deixadas de lado, elas têm que ficar lá no mar do esquecimento. Não tem como. Eu sou uma nova criatura, mas eu vivo as lembranças velhas. Eu sou alguém que estou em Cristo, mas que continuo com as mesmas mágoas e os mesmos ressentimentos que eu tinha antes. Nós precisamos dar prova disso. A nossa conversão, ela precisa dar prova dessa mudança. Nós precisamos dar prova de que nós somos novas criaturas. Estou dizendo aqui prova porque as pessoas precisam ver, não é isso que eu estou dizendo. Ou que nós estamos aqui passando um teste, não é isso que eu estou dizendo. Mas as pessoas precisam ver. As pessoas que estão à nossa volta precisam ver para que elas creiam. Se nós servimos a um Deus que muda todas as coisas, que restaura, que faz tudo novo, as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam ver essa mudança. Elas precisam ver essa restauração. Elas precisam ver que antigamente nós éramos pessoas talvez tristes, pessoas às vezes que andavam magoadas, entristecidas, e agora nós somos umas pessoas novas. Continuamos sendo atacados? Continuamos. Continuamos sendo entristecidos? Continuamos. Mas agora olhamos com olhos diferentes. Agora agimos com um coração diferente. Agora pensamos com uma mente diferente. Um coração novo, uma mente nova. Então nós precisamos ter novas atitudes. Amém? Amém. Não podemos mais viver alimentando o passado. Não podemos mais viver ressuscitando o passado. Não tem como, meu irmão. A cada problema que a gente tem, a gente vai lá no mar do esquecimento
e tira lá as mágoas que estão afogadas, que estão deixadas para trás. Aí você traz tudo de novo. Aí você começa a remoer tudo aquilo de novo. Toda aquela tristeza, toda aquela mágoa. Aí aquele coração que havia sido tratado, aquele coração que havia sido restaurado, você enche de novo. E não com novas mágoas, mas com velhas mágoas. Se não bastasse as novas que a gente já tem, aí o crente ainda vai buscar as antigas. Tem que ficar para trás. As coisas precisam ser novas nas nossas vidas. Os nossos relacionamentos precisam ser diariamente restaurados. E passou. O passado passou. O cristão tem que aprender uma coisa que a Bíblia deixa para nós. Passado é passado. Deus fez tudo novo. Futuro pertence a Deus. Ele vai preparar para nós o melhor. Nós temos que viver o presente. Nós temos que viver o hoje. Hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Mas não fazendo tudo que nos agrada, que nos apetece, não. Mas vivendo conforme a palavra, conforme a Escritura, porque a gente não sabe o dia que ele virá. Então nós temos que estar no nosso coração tranquilo, nós temos que estar com os nossos relacionamentos bem, nós temos que estar com a nossa comunhão em plena forma. A gente tem que estar vivendo o verdadeiro e genuíno Evangelho, para que a gente não fique para trás, para que a gente não fique junto com as mágoas, junto com os ressentimentos, junto com os nossos relacionamentos destruídos, mas que a gente possa prosseguir adiante. Deus, Ele nos libertou. Deus, Ele nos libertou. Deus nos transformou em pessoas que olham agora para frente. Deus quer que o povo dele olhe para frente, olhe adiante. Nós agora temos nossos olhos fitados no alvo que é Cristo Jesus. Eu não posso estar com meus olhos fitados nas coisas do passado. Eu não posso ter uma caminhada cristã onde eu fico pensando e olhando para trás. Ah, mas eu fui sempre um coitado, um miserável. Ah, mas os meus irmãos tiveram. Ah, os meus irmãos fizeram. Ah, o meu pai foi assim. Ah, minha mãe foi assim. Amém, irmão. Passou, ficou para trás. Agora Deus te deu uma nova vida, uma oportunidade nova, de você ter um começo novo, de você ter uma vida nova. E nós temos que nos apegar a isso, numa nova caminhada e ir adiante. Ir adiante das transformações, ir adiante das modificações, ir adiante dos nossos relacionamentos restaurados, ir adiante dos nossos familiares, talvez que ainda não estão no caminho, que precisam também ser resgatados, que nós vamos precisar deixar essas mágoas de lado para voltar lá, talvez nas pessoas que nos machucaram e nos feriram, para dizer, olha, eu te amo, olha, agora eu sirvo a um Deus que fez tudo novo na minha vida, eu quero apresentar esse Deus a você. Mas como é que nós vamos voltar lá? Se quando nós nos depararmos com essa pessoa, as mágoas estão todas lá, as feridas estão todas lá. Você vai dizer o que para ela? Você vai conseguir fazer como Esaú? Pular no pescoço dela e beijar e abraçar? Vai correr para esse encontro? Amém?